Olá, futuros pupilos e pupilos, aqui é a professora Eliane e hoje eu vou pintar mais uma obra aí sobre uma placa de MDF que eles vendem como para fazer os suplás, aquelas bases que ficam embaixo dos pratos. Dá um efeito muito lindo. Vocês podem fazer uma obra de arte na sua mesa, tá? Então aqui eu peguei um suplá que eu ia pintar umas papoulas. Então agora eu vou fazer o fundo. Para isso eu vou utilizar o Gris de Pen. Lembrando que aqui eu fiz era um MDF puro, né, liso. Aí eu passei uma camada de tinta acrílica semi-brilho. Tá? Então agora eu vou usar o Gris de Pen com um pouco de sombra natural. E como ele tá bem aguado, ele não pega muito bem. Então, próximo aqui das flores, eu vou utilizar a tinta bem mais grossa, tá? Pra ela pegar. E aí depois eu vou deixando ela mais líquida. Daí ela não pega muito bem. Mas aí a gente vai usar o branco, que vai fazer toda a mágica acontecer aqui, ó. Vai misturar as cores e dar aquele ar mais leve aqui ao redor. Eu não gosto de fazer pinceladas muito marcadas, então eu meio que esfrego aqui o pincel, ó. Vou usar agora o Steel de Green Pardo, mais puro aqui perto das flores. Vou botar o gris, que eu adoro misturar essas duas cores. Mais molhadinho aqui, para ficar mais leve. E depois, para finalizar, o branco. Porque quando vocês colocarem o prato na mesa, vai aparecer só essa parte ao redor, né? Então é interessante a gente trabalhar aqui também. Aí o branco eu tô colocando ele puro, tá? Sem aguar ele, sem diluir. Aí eu vou pegar a espátula, aquela espátula da Ceramic. Olha só o tamanho dela, o tamanho da palma da minha mão. E também vou dar umas batidinhas aqui ao redor, ó, para fazer uma textura. É só tinta branca. Mas ela vai dar um efeito diferente aqui, para não parecer as pinceladas. Aí depois eu entro um pouquinho com a espátula aqui onde tem mais tinta, né? Pra dar aquele efeito de textura mesmo. Mas não é tinta. Pra formar uma camada bem generosa de tinta. E um efeito diferente, né? Que dá esse efeito de textura, mas não é. Depois que a gente terminou o fundo, eu vou fazer as papoulas num tom de vermelho da China, tá? Tô usando aqui o da Corfix, número 57. Vou preencher aqui com tinta pura, não estou diluindo em água. Diluir a tinta pura. Nem limpei o pincel, peguei o alizarin da Acrylex, alizarin Crimson. Olha o estado do meu pote já, de tanto usar. Eu vou escurecer ao redor do miolo desta
desta papoula e vou puxar. Agora sim eu vou lavar, porque eu tô com uma cor escura, né? E eu quero clarear esta papoula. Lavei o pincel e agora estou usando outra tonalidade de vermelho, vermelho francês, número 56 da Cor Fix. Aí de fora para dentro eu vou fazer as pinceladas de luz. Também para finalizar eu vou usar uma tinta bem diferente, mas a gente usa só em detalhes, que é a tinta fluorescente da Cor Fix, número 1013, vermelho rojo, vermelho, né? Então vou utilizar esta cor para dar detalhes. Uso também como se fosse uma luz. Vocês estão vendo no vídeo a diferença que faz esta cor? Tá, olha só, ela ilumina. O fluorescente já diz tudo, né? Parece que vem a luz dali de dentro. E aí depois a gente vai pegar um pincel menor, então tamanho 14, pra gente fazer esse miolo. Eu vou usar um verde, terra verde, dar pequenas batidinhas, utilizar o amarelo indiano, número 52, vou deixar um lado mais claro. Agora eu vou usar o pincel, o filete, o bem fininho. Até se vocês não acharem na cidade de vocês, pela internet tem, que o pessoal usa para fazer aqueles desenhos nas unhas. Também dá para fazer. Que é o filete é um pincel fino com as cerdas longas, que aí tu carrega a tinta e não precisa ficar toda hora carregando, né? Então eu vou misturar um pouco do branco com um pouco do amarelo indiano, que ele dá uma impressão de dourado, né? Fazer aquelas sementinhas da papoula. Porque as sementinhas são pretas, né? Mas para elas aparecerem, né, tem que fazer um cabinho. Então, vou fazer aqui as pontinhas pretas das sementinhas. Então, tá feita uma papoula aberta. Agora nós vamos fazer uma mais fechadinha. Usando de novo o vermelho da China. Mas vocês podem fazer outras tonalidades, não tem que ser esses tons de vermelho. Podem fazer um vermelho mais claro, um vermelho de cádmio, né? Pode fazer um laca de garança. Isso é conforme o material que vocês tenham em casa. Ao redor do miolo, continuo escurecendo aqui com o carmim, alizarim, aliás, mas pode ser carmim. Vou colocar aqui uma tonalidade mais escura. Agora eu lavo para pegar a cor mais clara, o vermelho francês. Mas daí podem usar o vermelho de cádmio claro. E eu gosto daí de dar essa parte no meio um pouquinho mais grossa aqui, mais larga, quase parecendo uma rosa, tá? Usando novamente o vermelho fluorescente. Aí sim eu deixo bem intenso aqui no meio, ó. Daí ele vai aparecer bem. Faço o miolo. Ele vai aparecer menos, né? Porque agora subiu mais a pétala, então vai aparecer um pouco menos.
E seguimos fazendo aqui os pistilos, né? E depois as sementinhas das papoulas. Agora eu vou fazer uma papoula bem botão. Vou usar novamente o vermelho da China. Vou usar o alizarim. Ele tá quase fechado. Aí eu lavo e uso o vermelho francês. E por último, aquele fluorescente maravilhoso que dá aquele visual no trabalho muito bonito, bem impactante. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer as folhas. Para isso eu peguei então o verde Hooker número 88, também da Corfix. Eu vou tirar esse botão aqui que eu tinha desenhado, eu vou fazer só umas folhas. Vou usar o verde Hooker, que é um verde bem escuro. E uma dica que eu dou a vocês é não fazerem as folhas inteiras. Façam elas que elas saiam de lá debaixo da folha, da flor, para parecer que é um buquê, né? Que não é uma coisa tão marcada, tá? Agora eu vou, para clarear, eu vou usar o verde inglês claro, também da Corfix. Olha como fica legal. Aqui também eu vou fazer alguns, vocês não tem que fazer folhas tudo ao redor. Fazer umas eventuais folhas, como se fosse um buquê, como se elas estivessem na natureza, né? Que na natureza elas não têm uma coroa de folhas. A gente vai seguindo aqui, colocando um tom mais claro, para dar uma luz. Vou fazer uma aqui. Claro que quem é meu pupilo, que já conhece o meu trabalho, tem todos esses exercícios de folhas, de flores, de pétalas, tudo dentro do curso Pintando Flores com Eliane Pasquete. Tá, seguindo aqui, mais alguns detalhes. Eu acho bem legal quando mistura um pouco a cor do tema, no caso o vermelho, no resto da tela, porque as cores conversam, né? Conversam com o fundo, conversam com o tema, conversam com as folhas. Isso dá um visual muito bacana. Seguimos aqui com o nosso filete. Então agora eu faria, por sobre essa pintura, um galho com as hastes que seguram essas papoulas. Vai chegar até aqui, alguma coisa que saia daqui, para não deixar tão marcado embaixo, né? Você pode fazer esses galhos que eles enchem o espaço de uma maneira bem bacana, olha só. Então, pessoal, o que acharam das papoulas? Olha que coisa linda que ficou este suplá. E olha que presente maravilhoso para dar no final do ano. Essas são bolachas de MDF. Elas estão em torno de 12 a 15 reais. Aí vocês pintam. Podem fazer jogo de 4, de 2, de 6, né? Depende de para quem vocês vão dar.
E olha que maravilha que fica personalizar a mesa de jantar, a mesa de Natal, enfim, o que vocês quiserem fazer. E fica muito mais bonito, mais artístico, e ainda colocando uma obra de arte sobre uma placa de MDF. Então, pessoal, essa é mais uma dica da semana, espero que tenham gostado. Às vezes a gente pinta obras de arte sobre outras bases, né? E valoriza muito esta base, né? Uma placa dessas, então, é uma coisa muito baratinha. E aí vocês enriquecem essa base tão simples e que pode ser usada em N momentos. Outra coisa que vocês podem fazer no final é passar um verniz sobre esta obra, tanto na frente como atrás, por causa que vocês vão ter que vai cair alguma coisa em cima, né? Vocês têm que lavar, então é interessante vocês passarem uma camada generosa de verniz, tá ok? Então, pessoal, essa é mais uma dica da semana. Me siga no Instagram, onde sempre tem informações sobre meus cursos online, sobre meus cursos presenciais, sobre os meus pupilos, sobre informações sobre arte e muitas coisas mais. Me sigam também lá no Facebook, que tem uma comunidade grande de pessoas que conversam lá sobre arte. E se inscrevam no meu canal no YouTube, onde sempre tem dicas novas para vocês utilizarem nos seus trabalhos, utilizarem suas tintas e materiais diferentes que vocês podem treinar e fazer belíssimas obras de arte. Então, pessoal, até a próxima dica e fiquem sempre pintando, treinando, que a pintura é uma terapia muito eficaz para todos os tipos de pessoas. Um beijo a todos, até a próxima dica.